Oi, gente, voltei agora para nossa aula de história. Vocês vão pegar o livrinho 3 de vocês e vão abrir na página 2, onde tem unidade 5, da África ao Brasil. Olha que legal. Estão vendo aí? Olha que lindo, da África ao Brasil. O que é que a África, né, e o Brasil tem em comum? Qual é a ligação desses dois, né, da África e do Brasil? E aí? A gente sabe, né, que a África é um continente muito grande, né? Que ele tem 54 países, ele é formado, então ele é muito grande. O Brasil, né, é o maior país da América do Sul, não é isso? É composto por 26 estados e um Distrito Federal. E o que é que tem a ver a África com o Brasil? Tem muito a ver, né? Muito, porque os africanos, aí os negros africanos fazem parte da nossa história. Então, na página 3, tem aí primeiros passos. Observa aí o desenho de vocês, tá? Fica olhando para o livrinho de vocês. Tem aí. A ilustração que abre a unidade apresenta parte do mapa mundi. Presta atenção, parte daquele mapa mundi onde tem todos os países, né, do mundo. Bora lá. Quais são os destaques dessa ilustração? Então, se a gente observar direitinho, aqui, ó, a gente tem o Brasil, nosso país, né? E aqui, do outro lado, temos o continente africano. Isso mesmo. Então, presta atenção, não é o país da África não, tá, gente? É o continente africano. A África é muito grande, Tia já falou, composto por 54 países. E esse continente tem tudo a ver aqui com a nossa história, né? A história do nosso Brasil. No segundo tem assim: você saberia dizer que ligação histórica existe entre as partes em destaque no mapa mundi? Explique sua resposta. Justamente, né, como Tiagi falou, havia falado antes, tem tudo a ver a África com o Brasil, porque os africanos fazem parte, né, uma parte triste, né, da nossa história, por foram tirados de lá do seu país de origem, trazidos para cá para serem escravizados pelos portugueses. É uma parte triste da história do Brasil, mas que a gente tem que saber, tem que ser contada. Bora lá, na página 4 tem assim, ó, começo do Brasil. Bora lá. Tô com uma saudade, gente, tão grande de fazer aquela leitura coletiva, onde vocês iam lendo e tia ia explicando. Ai, que saudade disso. Bora lá. Os povos indígenas podem ser considerados os mais antigos habitantes do Brasil. Em 1500, no entanto, com a chegada dos portugueses a estas terras, a história desses povos indígenas se transformou por completo. Por que será, hein? Em 1500, os indígenas viviam aqui em nossas terras, ocupando grande parte do nosso território, né? Milhões de indígenas moravam aqui, viviam livres. Gente, perdão pelo moto, tá? Passando sem problemas. Viviam aqui livremente, participando ali dos seus ritos, da sua cultura. Então, os indígenas viviam bem, viviam felizes ali entre seus povos. Várias tribos, né? Mas eles viviam bem. Com a chegada dos portugueses aqui em 1500, tudo se transformou, né, gente? Por quê? Primeiro, os portugueses quiseram impor a sua cultura. Quiseram que os indígenas mudassem, né, de cultura drasticamente para seguir a cultura deles. Religião também eles impuseram. Quiseram escravizar os indígenas, fazendo com que os indígenas cortassem, carregassem ali os troncos do pau-brasil, que era explorado, né? Uma árvore que era nossa e foi tão explorada pelos portugueses. Então, por isso, essa transformação todinha aí na vida dos indígenas. Ao chegarem ao Brasil, os portugueses procuraram meios de assegurar sua posse sobre as terras, interessados nas riquezas que elas tinham a oferecer. Nos primeiros 30 anos de colonização, houve uma espécie de abandono por parte dos portugueses que ainda estavam com a atenção voltada para o comércio das especiarias. Então, assim que eles chegaram às nossas terras, que viram as riquezas que tinham aqui, eles começaram a explorar. Primeiro exploraram o pau-brasil, depois começaram a explorar o açúcar, a cana-de-açúcar, o ouro brasileiro, entre outras coisas. Então, eles viram que aqui a nossa terra tinha muito a oferecer.
mas eles ainda estavam com a cabeça nas especiarias, naquelas rotas que levavam até as Índias, porque eles queriam ainda, estavam ligados ali na venda daqueles produtos que era lucrativo para eles na Europa. Bora lá. Então, após 1530, a exploração do pau-brasil se tornou a principal atividade da colonização aqui. Essa atividade foi realizada de maneira tão intensa que nos primeiros 100 anos de exploração do pau-brasil, quase 2 milhões de árvores foram derrubadas. Gente, é muita coisa. Quase 2 milhões de árvores foram derrubadas. É muita coisa. Então, por isso que hoje, né, nossa árvore pau-brasil está extinta, está em extinção, prestes a acabar a qualquer momento, devido à grande exploração que ela sofreu aí no ano de 1530 pelos portugueses. Bora lá. Com o passar do tempo, os portugueses perceberam que era necessário proteger o território contra alguns invasores, como os franceses e os espanhóis. O governo português, então, deu início à colonização dessas terras. Então, não só foram eles que ficaram interessados nas nossas riquezas, não. Quando eles começaram a levar para a Europa, despertou aí o interesse de outros países, como Espanha e também como a França. Então, o que foi que eles fizeram? Eles tiveram que fazer todo um aparato, toda uma preparação para proteger as terras dos invasores, porque foi isso que aconteceu. Outros povos vieram para cá, invadiram nossas terras, atrás também das nossas riquezas. Na página 5, aqui, ó, gente. Observa aí no livrinho de vocês. Estão vendo aí? Isso aí são os indígenas trabalhando forçadamente, cortando nossas árvores aí do pau-brasil, levando para as embarcações, ó. Observa aí no desenho de vocês. Carregando as embarcações que iam voltar para a Europa carregada com nossa madeira, com nossa riqueza. Na página 5 está falando do cultivo da cana-de-açúcar. Tem aí, com a colonização, além de explorar o pau-brasil, os portugueses começaram a cultivar a cana-de-açúcar. Esse produto também oferecia bons lucros. Por quê? Porque era com ele, com a cana-de-açúcar, que era feito o açúcar. A cana era transformada ali, né, nos engenhos, era transformada em açúcar. Então, também era um produto que estava dando lucro para eles, porque estava sendo vendido também na Europa por um preço caro. Bora lá. Esse produto também oferecia bons lucros, pois o açúcar da cana era muito apreciado e valorizado no mercado europeu. E os portugueses já tinham experiência com essa atividade em suas colônias na África. Ou seja, eles também, na África, produziam aí esse açúcar. Então, eles começaram a plantar, já tinham experiência, começaram a plantar aqui a cana-de-açúcar para mais tarde o açúcar ser produzido. Bora lá. Muitas pessoas eram necessárias para trabalhar na produção do açúcar. Afinal, era preciso derrubar as matas e limpar o terreno para organizar as plantações de cana-de-açúcar. Depois, havia o trabalho de colheita da cana e de produção do açúcar nos engenhos. Então, o que é que acontecia? Os portugueses precisavam de pessoas para trabalhar. Tanto na limpeza, né, dos terrenos, eles tinham que derrubar ali a plantação, aquela plantação ali nativa daquele lugar. Eles tinham que derrubar, tinham que limpar todo o terreno para poder plantar a cana-de-açúcar. A cana plantada, depois que ela crescesse, ela ia ter que ser colhida, levada a um engenho para aí então ser transformada em açúcar. Era todo um processo. Então eles precisavam de mão de obra. O que foi que eles fizeram? Como eles já tinham colônias na África, o que foi que eles fizeram? Foram lá atrás dos africanos, dos negros. Bora lá. Os primeiros a trabalhar nas atividades de produção de açúcar foram os próprios indígenas. Mais tarde, outros trabalhadores passaram a ser trazidos para a colônia à força como escravos, os africanos. Então, eles primeiro escravizaram os indígenas. Mas como os indígenas conheciam bem o território brasileiro, eles começavam a fugir mata dentro. E os portugueses, como não conheciam bem o território, eles se perdiam dos índios. Então, ele viu que não ia dar certo só os indígenas trabalhando. Então, foi aí que eles foram lá na África, porque eles já tinham colônia lá. E eles começaram a trazer os negros africanos como escravos. Bora lá. É essa história de deslocamento forçado e de escravização dos povos africanos que vamos conhecer a partir de agora.
Então aqui, ó, nessa foto, tem a plantação de cana-de-açúcar, que foi a segunda principal atividade econômica no Brasil colônia. A primeira foi o quê? O pau-brasil, a derrubada do pau-brasil. A segunda aí, atividade econômica lucrativa aí no Brasil colônia, quando o Brasil ainda era colônia de Portugal, foi aí a plantação da cana-de-açúcar. Aqui embaixo tem assim, ó, derrubada de uma floresta. Esse é um quadro, tá? De Juan Moris Rugenda, de 1835. Tem aí, ó, litografia sobre papel. Aí essa obra mostra o desmatamento e a preparação da terra para a plantação de cana-de-açúcar. Então, várias áreas eram desmatadas para que eles pudessem plantar aí a cana-de-açúcar. Então, o desmatamento, gente, não vem de agora não, tá? É uma coisa, ó, antiga. Eu vou ficando por aqui, gente. Eu vou passar uma atividade para vocês, porque aqui, ó, terra de muitos povos já é outro assunto. Então, tia não vai. Na próxima aula a gente vê aí a terra de muitos povos. Então, vocês vão ficar aí com a atividade desses primeiros passos na página 3. E eu vou deixar uma atividade para vocês. Tia falou que ia deixar uma de geografia, não foi? Eu vou deixar rapidinha. Uma de geografia e uma de história. É bem pouquinha para vocês. Tá ok, meus amores? Beijos e até a próxima aula.